Muito bem, retomando então o nosso raciocínio, lá na teoria vocês viram que a gente trabalha com duas equações. Toda vez que eu for usar esse método dos mínimos quadrados, eu tenho que trabalhar com essas duas equações. A primeira equação que fala que a soma de y é igual a n vezes a mais soma de x vezes b. E a segunda equação que fala assim, soma de xy é igual a soma de x vezes a mais soma de x ao quadrado vezes b, tá ok? Então essas duas equações, a equação 1 e a equação 2, elas estão lá na teoria da previsão pelo método do mínimo quadrado. Então eu estou voltando lá na teoria para pegar essas duas equações. Agora, o que significa soma de y, n, a, soma de x, b, soma de x vezes y, soma de x vezes a? O que é isso, afinal de contas? Se a gente voltar lá na tabela que a gente construiu no vídeo anterior, a gente vai observar que eu tenho uma coluna y. E embaixo eu tenho o quê? A soma de y. Então lá na equação ele fala assim, soma de y, vou trocar soma de y pelo valor que eu achei na tabela, ou seja, 2115. Esse n da equação é o número de períodos, é aquele n que a gente já usou nos exercícios anteriores, ou seja, quantos períodos, quantos meses eu estou considerando para fazer o cálculo. Aí eu volto aqui na tabela e conto, ó, outubro 1, novembro 2, dezembro 3, janeiro 4, fevereiro 5 e março 6. Então, se eu estou trabalhando com 6 meses, esse n passa a valer 6, tá ok? O a continua sendo o mesmo a da equação, porque no final das contas, nós vamos encontrar o valor de a e o valor de b, tá ok? Então, na primeira equação, continuando aí, eu tenho que soma de y é 2115, o n é 6, o a continua. Aí eu vou somar com quem? Soma de x. Onde que está a soma de x? Lá na tabela, a soma de x foi quanto? 15. Então eu venho aqui na equação e coloco no lugar da soma de x 15. Então a minha equação que antes era soma de y igual a NA mais soma de x vezes b, passou a ser representada da seguinte forma, 2115 igual a 6a mais 15b, tá ok? Então essa foi a primeira equação. Se a gente for para a segunda equação, seguindo o mesmo raciocínio, eu vou ter esse resultado. Ó. No lugar de soma de xy, lá no gráfico, soma de xy, eu cheguei em 5.240. Então eu venho aqui e coloco no lugar de soma de y 5.240. Soma de x vezes a é aquele mesma soma de x que a gente já viu, que vale 15. Então eu troco por 15a. E por último, soma de x ao quadrado, eu volto também aqui na tabela, lá na última coluna, na quarta, e vejo que a soma de x ao quadrado foi 55. Então eu venho aqui, substituo a soma de x ao quadrado por 55b. Então olha, o que antes era soma de xy igual a soma de x vezes a mais soma de x ao quadrado vezes b, passou a ser 5.240 igual a 15a mais 55b. O que a gente tem de comum nessas duas equações? As duas equações têm a letra A e a letra B. Ou seja, toda vez que nós temos duas equações com duas variáveis, com as mesmas duas variáveis, eu consigo montar o quê? Um sistema linear. Olha lá. Então eu tenho que a equação 1 e a equação 2, elas viram para mim um sistema linear, onde eu posso escolher um número que vai ser multiplicado por toda a equação, de tal forma que eu vou eliminar uma das duas variáveis, ou A ou B. Nesse caso, nós estamos optando em eliminar a variável A. Então eu tenho que multiplicar o 6 por um número que vai dar o 15. Qual é o número que multiplicado por 6 dá 15? 2,5. Por que eu multiplico por menos 2,5? Porque na equação número 2,
eu tenho mais 15A. Na equação 1, eu preciso ter menos 15A, porque aí menos 15A com mais 15A vai dar zero. Aí resta somente o quê? A variável B. Então é isso que nós fazemos. Ó. Quando eu pego menos 2,5 e multiplico por 215, eu chego em menos 5.287,5. Quando eu pego 2,5 negativo e multiplico por 6A, eu chego em menos 15A. Quando eu pego menos 2,5 e multiplico por 15B, eu chego em menos 37,5B. Então essa primeira equação que antes era 215 igual a 6A mais 15B, passou a ser menos 5.287,5 igual a menos 15A menos 37,5B. Tá ok? A segunda equação, que era 5.240 igual a 15A mais 5B, eu mantenho ela da mesma forma. Só que agora eu trago essa equação para a parte de baixo, de modo a montar um sistema com outras duas equações. Observe na parte de cima que eu tenho a equação 215 igual a 6A mais 15B e embaixo eu já tenho menos 5.287,5 igual a menos 15A menos 37,5B. Por que que ela mudou? Porque eu multipliquei essa primeira equação por menos 2,5. Mas a segunda equação ela continua exatamente igual, porque eu não mudei nada, eu não multipliquei essa equação por nada. Ok? Daqui a pouco eu volto para falar como é que a gente